Olá, eu sou a Rita Pedrosa, sou enfermeira com um gosto muito especial na área da doença inflamatória intestinal, tal como a colega que tenho comigo. Olá, Joana. Olá, Rita. Joana, as doenças inflamatórias intestinais são crónicas, são complexas, caracterizadas muitas das vezes por períodos de remissão e recidivas, e este processo nem sempre é linear. É importante que a pessoa compreenda a sua doença, consiga aderir àquele que é o plano de tratamento, mas também sabemos que é muita informação para assimilar, não é? Quase uma avalanche de informação e precisamos de ir contactando com a pessoa em momentos diferentes e ir-lhe dando os recursos adequados a cada esta situação. Felizmente, os enfermeiros têm tido um papel cada vez mais importante também no acompanhamento das pessoas com doença inflamatória, quer na questão dos exames especiais, quer em termos de consulta, quer na administração da terapêutica. Qual é a tua opinião mais sobre este papel? Quais são os focos que tu vês mais importantes naquele que é o acompanhamento da pessoa com doença inflamatória? Sim, acho que tens toda a razão naquilo que dizes, portanto é muita informação, é uma doença bastante que pode ser incapacitante e complexa e, portanto, o que vai surgindo é dúvidas aos doentes. E à medida que isto é quase como uma caminhada, não é? A pessoa vai ou uma maratona, não é? Às vezes dizemos ao doente que isto é uma maratona e é para ir sendo esclarecido e ir também tendo algum suporte. O que é que nós fomos sentindo? Porque estamos com o doente em vários contextos ao longo da questão da doença, seja em relação à terapêutica, vai fazer uma medicação ao hospital de dia, vai fazer um exame endoscópico, uma cirurgia, uma consulta de proctologia e vai aos poucos estando em contacto com enfermeiros que estão ali numa situação também privilegiada para ir esclarecendo dúvidas, tendo o conhecimento sobre a doença e sobre o doente. Portanto, criando esta relação, vai sendo facilitador de que dúvidas é que foram surgindo. Ok, comecei este tratamento, mas o que é que, passadas 8 semanas, surgiu uma dúvida. Nós estamos ali numa proximidade de ir esclarecendo essas questões. Mas em concordância com a equipa? Em concordância sempre com a equipa. As situações são discutidas. E nem sempre conseguimos esclarecer dúvidas e temos que pedir a outros membros da equipa, aos médicos da equipa multidisciplinar ou a nutricionista ou alguma situação mais específica que não saibamos, mas sabemos fazer essa ponte. O que é que acontece? O que é que nós fomos sentindo, nós enfermeiros, em contacto com os doentes com doença inflamatória? Que precisávamos de estruturar este contacto também para que houvesse, portanto, objetivos claros e que houvesse este espaço de privacidade e de confiança, exatamente, criada com os doentes. Portanto, um documento de referenciação, que os médicos também sintam que podem referenciar doentes que sintam necessidade de ir à consulta de enfermagem e com objetivos. E os objetivos serão sempre a educação para a saúde. Portanto, precisamos mesmo muito que as pessoas saibam exatamente o que é a doença delas. A sua, não é? A sua, não é? Portanto, o que é a doença de Crohn ou o que é a colite ulcerosa, mas depois o que é a minha especificamente, onde é que ela se manifestou, onde é que eu vejo num exame, numa colonoscopia, onde é que eu vejo a manifestação da doença, em que situação é que eu vou ficar mais alerta, preocupado e vou pedir ajuda, como é que eu vou pedir essa ajuda, de que forma, não é? Através do telefone, através de uma ida ao hospital de dia, de um e-mail, como é que vamos fazer aqui, escalar aqui a questão, ou o que é que são pequenos sintomas que eu posso ir controlando, e porque isto na questão da autorresponsabilização também. Exatamente. Se eu conheço a minha doença, eu sei em que é que devo manter o meu estado de alerta e quando é que devo comunicar à equipa. Exatamente, porque aqui a questão está sempre
nós não podemos responsabilizar o doente se não lhe dermos as ferramentas para certo. Esse autocuidado. Se calhar nem é questão da responsabilidade, mas eu ser ativo naquilo que é o meu tratamento. Proativo. O que é que nós encontramos nos estudos que nos dizem que essa proatividade e essa adaptação à situação de doença que têm e essa aceitação, e tudo isso contribui para a qualidade de vida. Portanto, a pessoa sente-se mais autónoma, mais capaz e, portanto, vai conseguir gerir, tendo a equipa como suporte. E aqui os enfermeiros fazendo esta ponte da proximidade. Somos também, portanto, a questão especificamente em relação à adesão terapêutica, portanto, aqui muito importante a pessoa também perceber porque é que é importante fazer exames de monitorização ao longo dos anos. E falas porque é de colonoscopias, de análise ao sangue, eventuais exames TACs, ressonâncias que os médicos precisem de prescrever, ou seja... porque são indicadores. Ou seja, para além daquilo que são os sintomas da pessoa que tem doença inflamatória... Não chega os sintomas e nós precisamos de ir mais e perceber melhor como é que estamos em termos de atividade da doença. Era exatamente aí que eu ia pegar. E com o destaque de, apesar de eu não ter sintomas atualmente, não significa que eu vá abandonar o meu tratamento. Exatamente. Ou seja, eu não tenho sintomas, ou estou em remissão, não é? Como se ouve muitas das vezes, porque... efetivamente o meu tratamento está a resultar. Exatamente. E o facto de que há pessoas que estão em remissão de 10 anos, não significa que não precisem de exames de vigilância, porque é uma doença crónica e que nós vamos precisar de monitorizar. E a adesão do doente, tanto ao tratamento como a estes exames de monitorização, é muito importante. E aos estilos de vida. E aos estilos de vida saudáveis, exatamente. Pronto. Portanto, aí depois também sentimos, e na estrutura da consulta, uma grande fatia será o conhecer o doente. Portanto, a colheita de dados, a avaliação de quem é que nós temos à nossa frente, será sempre bem-vinda familiares, a esposa, o esposo, a mãe, o pai, quem for a pessoa de referência ou as pessoas de referência para aquele doente, porque faz todo o sentido ter o doente acompanhado. Sim, acontece. Sim. Nas muitas consultas vezes, muito nos adolescentes, é muito comum termos os pais a acompanhar. Às vezes depois temos que fazer aqui o processo da transição para os cuidados de adulto, e isso também é uma particularidade da consulta de enfermagem que também é muito interessante, não é? Porque a adolescência também é todo um mundo de necessidade de aceitação e numa fase particularmente difícil, importante. Exatamente, e ainda por cima bastante frequente em termos de diagnóstico. Olha, e relativamente aos temas da consulta, não é? Se calhar dizer que muitas das vezes a própria pessoa nem se sente à vontade para abordar o tópico A ou o tópico B, mas nós, enfermeiros, precisamos de ir tocando em alguns temas que talvez não sejam tão confortáveis, se calhar vou dizer assim, exatamente, mas que é imprescindível para monitorizar a doença, perceber qual é o impacto, porque o nosso objetivo maior é efetivamente que a pessoa consiga ter o máximo de qualidade possível. Sim, nós usamos muito o questionário da qualidade de vida quase como uma porta de debater temas com o doente, porque o questionário abrange várias questões, o social, o físico, portanto, e nós conseguimos a sexualidade, ou nós conseguimos tentar entrar por alguns temas através desse questionário, mas também é muito, acontece muitas vezes o doente ter um foco, e a informação que nós temos para transmitir é muita, sem dúvida, mas não pode ser... o que nós sentimos não pode ser forçado, ou seja, se a pessoa está com um foco em alguma preocupação, uma questão familiar, uma questão no trabalho, uma questão em relação a cansaço extremo, alguma coisa, vamos focar a consulta onde a pessoa quer levar essa consulta. Muitas vezes também fazemos isso, ou seja, tudo são oportunidades de educação terapêutica. Claro. Portanto, e apesar do enfermeiro ter um plano, o plano na consulta é desviado, sem dúvida, mas porque para conseguir
comunicar com aquela pessoa e para mudanças por exemplo, agora falando dos hábitos de vida saudáveis, que seria para toda a população, mas que é extremamente importante, coisas como a cessação tabágica, a prática do exercício do desporto, não é? Do exercício físico, a questão da alimentação, o equilíbrio emocional, portanto, são tudo coisas que que têm impacto real na própria doença, não é? Mas eu não sei se tu tens essa mesma realidade, mas muitas das vezes é preciso também nós, enfermeiros, desmistificarmos que aquele sintoma que para a pessoa é o normal, não é? Ter 10 dejeções diárias. Mas isso é uma questão muito importante que nós temos que, quando nós perguntamos ao doente se está tudo bem, não podemos perguntar se está tudo bem. O que é o tudo bem, não é? Nós temos que é o normal. Não pode ser, porque o que é normal para aquela pessoa, nós temos mesmo que ou usar escalas de atividade de doença, portanto, para percebermos aqui, porque o normal para aquela pessoa vai ser ter dores, vai ter várias dejeções por dia, vai ser até perder sangue, o cansaço, as dores articulares. Pode ser alguma coisa que nos cria aqui um alerta de não, e às vezes coisas mais simples, a produtividade no trabalho. Por exemplo, às vezes não é igual àquilo que era o habitual ou não é igual ao meu colega. Sim. E tem um contexto. Sim, exatamente. Nós usamos muitas escalas, a escala da fadiga ou a escala de Bristol ou a escala de... Não é? Vamos usando também para que conseguirmos pôr o doente a dizer-nos, olha, não, eu sinto, a apontar, não é? Eu sinto-me assim, ou eu sinto-me... E ajuda-nos também a objetivar, ou seja, e mostrar depois à pessoa que está connosco... antes tinha este número de injeções, tinha necessidade de fazer este número de cestas por dia e agora, afinal, reduzimos o número das injeções, há menos cansaço, emocionalmente sinto-me mais estável, menos triste. Acontece na consulta teres de referenciar as pessoas ou sugerir outras estratégias para além da consulta? Sim, sem dúvida. Estou a pensar nas associações, grupos de apoio. Sim, exatamente. Pronto, nós, as associações, falamos sempre de associações de doentes, muito também no sentido de eles têm grupos, estão organizados, muito bem organizados, grupos de apoio, pares, pessoas que já passaram pelo mesmo tipo de situação e que eles têm projetos que conseguem fazer aquilo que os profissionais de saúde não vão conseguir. E, portanto, é outro tipo de acompanhamento, completamente diferente, mas tudo tem o mesmo objetivo. Tudo vai acabar por criar uma rede de apoio a esta pessoa que, de repente, tem um diagnóstico ou que tem que lidar com esta situação na vida para ter a melhor qualidade de vida possível, aceitação e, portanto, é um bocadinho este o nosso objetivo, onde ir buscar informação fidedigna, que será nesses sites das associações dos doentes, onde podem também encontrar apoio legal sobre algumas situações a nível até de trabalho ou alguma situação que precisem de ajuda. Eventualmente acesso a psicólogo, acesso a nutricionista, se não for fácil de encaminhar no sistema onde o doente se encontra. Mas vamos adequando também às necessidades. E aqui a importância da adesão à consulta de enfermagem, por exemplo, e às consultas de seguimento, vem muito também neste sucesso naquilo que é o percurso para a remissão da doença, não é? Não é uma consulta, é várias consultas. Com duração diferente. Com durações diferentes, dependendo muito também daquilo que o próprio doente vai nos dizer, se precisa, se não. Há pessoas que nos dizem que não querem e isso é perfeitamente respeitado. Mas perceber porquê. Exatamente, depois de tentar perceber porquê, mas são opções também que nós temos que, sem dúvida, respeitar. Mas, sendo que, fazendo parte desta equipa multidisciplinar, eles sabem que têm também nos enfermeiros alguém com quem vão questionando e tendo esta ajuda. Quer consulta, quer linha de apoio.
Exatamente, na linha de apoio também, exatamente. Certo, quer por e-mail, quer por telefone. Sim. Continuamos a ser o elo de ligação. Sim, exatamente. Obrigada, Joana. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a compreender um pouco melhor o contributo do enfermeiro na doença inflamatória intestinal, sensibilizar para a participação ativa nos contactos com os enfermeiros, perceber que é um espaço seguro e que juntos trabalharemos para atingir melhores níveis de satisfação e qualidade. Obrigada. Obrigada.